Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Não esquece que você pode se tornar um membro do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários aqui dos vídeos. Você também pode contribuir através do botão Valeu e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Ou então mandando sua pergunta pro Papo Furado, o QR Code tá na tela ou link na descrição. Magia é o termo geral que abrange toda a essência, atos ou capacidades extraordinárias de seres, não seres, espíritos, feras, plantas ou poções no mundo bruxo. Uma poção é carregada de magia, não é apenas uma mistura de elementos e ingredientes, ou então qualquer trouxa poderia fazer uma poção. As plantas têm suas próprias características mágicas, inúmeras criaturas com diferentes capacidades como ficar invisível, desaparatar, tudo isso se enquadra em magia. E dentro disso estão os bruxos, dividindo ali o mundo com os seres e criaturas, e enfim. Os bruxos são capazes de realizar feitiços, além de fazer poções, cuidar de animais, estudar propriedades, enfim, como outros seres. E eu tenho certeza que você já se deparou com termos como feitiço, azaração, maldição e encantamento, que são denominações bem comuns usadas ao longo da história. Talvez você já tenha se perguntado qual a diferença entre eles, se é que existe uma diferença. Uma azaração é diferente de uma maldição? Um feitiço é diferente de um encantamento? Se sim, quais são essas diferenças? Bom, para entender isso, é preciso entender também que, embora a tradução dos livros seja algo muito positivo, benéfico e extremamente importante, já que se trata da adequação à cultura para a qual o livro está sendo traduzido, e que a tradução foi um dos principais fatores para que Harry Potter fosse um fenômeno mundial, quebrando barreiras do idioma, pouquíssimas palavras acabam perdendo um pouco do sentido do idioma original. Por exemplo, ao longo dos livros de Harry Potter, no idioma original, que é o inglês, nós encontramos os termos spell, charm, jinx, hex e curse. Todos esses termos são utilizados para denominar magias realizadas por bruxos ou seres capazes de realizá-las. Spell foi traduzido para feitiço, charm foi traduzido para encantamento, jinx foi traduzido para azaração, hex ou hex foi traduzido também para azaração, já curse foi traduzido para maldição, que é o que significa mesmo. Então, indo para nossa língua, nós perdemos a diferença entre hex e jinx, que foram colocados como a mesma coisa, azaração. Porém, eles possuem uma diferença entre si. Agora, entendendo isso, nós podemos analisar como cada um desses termos se aplica na prática. E essa é a definição da própria autora J.K. Rowling, que escreveu em seu site oficial na época. De vez em quando, alguém me pergunta qual é a diferença entre um feitiço, um encantamento e uma azaração. Dentro do mundo de Potter, as fronteiras são flexíveis e imagino que os bruxos possam ter suas próprias ideias. No entanto, sendo um pouco como a Hermione, sempre tive uma teoria de trabalho. Feitiço é um pedaço genérico de magia. Encantamento não altera fundamentalmente as propriedades do objeto ou ser, mas adiciona ou muda suas propriedades. Transformar uma xícara de chá em um rato seria um feitiço, enquanto fazer uma xícara de chá dançar seria um encantamento. A área cinza aparece com coisas como feitiços de imobilização, que, no equilíbrio, acho que são encantamentos, mas que eu chamo de feitiços por uma questão de efeito aliterativo. Hexes tem uma conotação de magia das trevas, assim como Jinx, mas de uma forma mais leve. Vejo Hex como algo um pouco pior. Normalmente, uso Jinx para feitiços cujos efeitos são irritantes, mas divertidos. Maldições são reservadas para os piores tipos de magia das trevas. Ou seja, um feitiço é um termo mais genérico, mais geral, que se aplica a toda magia intencional realizada. Um feitiço é um pedaço de magia. Então é correto afirmar que um encantamento, uma azaração, uma maldição é um feitiço. Então feitiço, apesar de ser usado em alguns termos especificamente, como feitiço da levitação, por exemplo, ele também é mais geral, ele é mais abrangente. Já o encantamento, ele adiciona ou modifica as propriedades de um objeto ou ser, sem alterar o objeto propriamente dito. Por exemplo, fazer uma bola voar.
como o pomo de ouro. O pomo de ouro tem asas próprias, certo? Mas ele não é um ser vivo, ele não voa por conta própria. Não é só porque ele tem aquelas asas que ele voa. Ele é um objeto de metal encantado para voar, para imitar os movimentos do pomorim dourado, que era a criatura usada antes nos jogos de quadribol. Ele não deixou de ser uma bola, só que ele é uma bola que teve uma propriedade adicionada a ela, voar. Isso define um encantamento, basicamente. Outro exemplo é o carro dos Weasley. O Arthur encantou o carro para ele voar, para ele ficar invisível, para caber mais gente, mas ele não deixa de ser um carro. O patrono é outro exemplo de encantamento, mas aqui a gente vê o exemplo sem um objeto. No caso, o patrono, ele transforma, ele adiciona propriedade de proteção aos pensamentos e memórias felizes do bruxo que está conjurando o encantamento. O bruxo conjura o encantamento, o patrono transforma em um ser, que é o animal que vai assumir ali a forma, e isso se torna um escudo. Ele está adicionando uma propriedade aos pensamentos felizes, às memórias fortes e felizes daquele bruxo para protegê-lo. E como a própria J.K. Rowling disse, muitas vezes alguns encantamentos são chamados de feitiço, o que não é errado, porque feitiço é mais geral e não deixa de ser. Então, por um efeito mais fonético, porque fica mais bonito, combina mais falar feitiço e não encantamento, chamam alguns encantamentos de feitiço. Já o Jinx e o Hex, que foram colocados ali no mesmo balde como azaração, são diferenciados na intensidade. O Jinx é um feitiço de azar, esse sim pode ser chamado de azaração, porque ele é para incomodar, mas ele não chega a ser grave ou perigoso, sabe? Por exemplo, o Opugno, que a Hermione lança aqueles passarinhos no Ron. Não necessariamente o Opugno vai lançar passarinhos, o Opugno faz objetos ou seres incomodar um alvo. No caso, a Hermione usou aqueles passarinhos que ela tinha conjurado, certo? Então, o Opugno é uma azaração. Não é fatal, não machuca gravemente, só incomoda, sabe? Só incomoda. É isso que faz uma azaração. Já o Hex é um pouco mais intenso e já é considerado magia das trevas, mesmo que mais leve e mais superficial. Nossa, Caco, então quer dizer que os alunos usam magia das trevas e tá tudo bem? Sim, tá tudo bem, porque, como eu disse, o Hex, apesar de ser considerado uma magia das trevas, são leves, sabe? Não é algo extremamente grave. Pode ser grave, não quer dizer que, nossa, não é perigoso. É perigoso. E também o uso não é extremamente liberado, né? A gente vê que os alunos, se eles brigarem ali, um lançar feitiço no outro, eles são punidos, eles vão pra detenção, enfim. Mas isso não impede eles de usarem. Um exemplo de Hex é a azaração de rebater bicho-papão, que vocês devem pensar, Caco, o Ridículos? Não, não é o Ridículos. O Ridículos é uma outra coisa. Essa daqui, especificamente, é uma tradução completamente diferente do que realmente é a magia. No idioma original, o nome desse Hex é Bat Bogey Hex. Ele simplesmente transforma as melecas, as catotas de nariz do alvo em morcegos que saem descontroladamente das narinas, né, da pessoa que é atingida. E aí você pensa, Cara, isso é perigoso, de fato? em um bruxo não é tão perigoso, mas em um ser menor pode ser fatal. Por exemplo, em um elfo doméstico, pode ser fatal. Enfim, diferença de Jinx e Hex é a intensidade. E aí a tradutora decidiu colocar os dois como azaração. Já as maldições são feitiços intencionalmente para machucar, perigosos, que podem até matar, artes das trevas mesmo. Com certeza as mais famosas maldições são as imperdoáveis, maldição da morte, maldição da tortura e maldição do domínio da mente, respectivamente Avada Kedavra, Cruciatus e Impérios. Elas são as mais famosas, mas não são as únicas. Existem várias e várias maldições. Elas são as únicas imperdoáveis porque são impossíveis de se defender com magia. Não existe um feitiço para proteger dessas maldições. Um bruxo não consegue se proteger de um Avada Kedavra, de um Cruciatus ou de uma Impérios usando um feitiço. É verdade sim que os bruxos podem resistir à maldição Impérios, algo que é muito difícil, mas isso é muito mais interno e da mente do que um feitiço conjurado. Não existe feitiço conjurado que faça isso. E eu sei que você vai falar. Caco, mas no filme, eles protegem o Avada Kedavra, até a Gina faz, mas... Mas aí o David Yates, ele não ajuda a gente, né? É furo. É possível se defender de um Avada Kedavra? É possível. Com um feitiço? Não.
não com um feitiço. Se o bruxo coloca um objeto na frente, o feitiço vai bater nesse objeto, obviamente, mas não existe uma forma de conjurar algo, uma proteção contra o Avada Kedavra, contra essas maldições que eu falei. Por essa razão elas são imperdoáveis. Outro exemplo de maldição bem conhecida é o Sectum Sempra, que é extremamente perigoso e caso não seja revertido, pode ser fatal. O Sectum Sempra foi criado pelo Snape, causa cortes horríveis na vítima, que faz a vítima sangrar ali até a morte. Isso, claro, se não for socorrida. Então, basicamente, essas são as diferenças na essência entre feitiço, encantamento, azaração e maldição. E aqui, como eu falei lá no episódio Matérias de Hogwarts sobre feitiços, pra gente conseguir dividir Jinx e Hex, a gente pode colocar Jinx como azaração leve e Hex como azaração intensa. E obviamente existem mais especificações e tipos de feitiços. Por exemplo, feitiços de transfiguração, feitiços estáticos, feitiços dinâmicos. O feitiço estático, por exemplo, é aquele que o bruxo não precisa manter uma ligação, uma concentração até o final para o feitiço continuar sendo feito. O Lumos é um exemplo de feitiço estático. O bruxo faz o feitiço, acabou, ele não precisa ficar concentrado para manter a varinha acesa. Agora, o feitiço reparo é um exemplo do feitiço dinâmico. É um feitiço que o bruxo precisa, até terminar de consertar o que ele quer, ficar concentrado para aquilo dar certo. Não é simplesmente falar, reparo, acabou, tá consertado. Entende? Só que essas especificações já se enquadram em feitiço de forma geral e todos os outros se enquadram dentro delas também. Então agora, se alguém te perguntar ou você se deparar com esses termos, vai saber a diferença entre feitiço, azaração, encantamento e maldição. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, a gente se vê num próximo e até lá, mal feito feito.